Muito bom dia, graça e paz. Uma alegria poder estar aqui na casa do Senhor, uma alegria poder rever os meus irmãos, uma alegria poder saber que você está acompanhando pela internet, você vai cultuar ao Senhor juntamente conosco. A minha oração é que o culto seja abençoador para você e que você se sinta crescendo na presença do Senhor, na presença do Pai. Nós vamos nos colocar de pé, os que aqui estão, nós vamos cantar com alegria o hino de número 1 do Inário para o Culto Cristão. Nós vamos adorar ao Senhor. Eu quero dar as boas-vindas a você com este culto. Nós estamos prestando um culto ao Senhor. E o culto é em conjunto, na medida em que nós somos igreja, estamos aqui com esta finalidade, adorar ao Senhor, mas o culto é individual, na medida em que eu sou responsável pelo culto que vou prestar ao Senhor. Deus recebeu o culto de Abel e não recebeu o culto de Caim. Preste ao Senhor o seu melhor culto. Adore ao Senhor. Algumas pessoas adoram a Deus e levantam as mãos, pulam. O culto é individual, cada um faz do seu jeito. Você não está prestando culto para o pastor, você está prestando culto para o Senhor. Vamos cantar, vamos louvar nosso Deus e Senhor. Se você tiver na sua casa um inário para o culto cristão, você pode também pegar, mas está sendo projetado aqui para os irmãos presentes, número 1 do inário para o culto cristão. Ó, vinde adorar. Ó, vinde adorar o excelso e bom Deus, Senhor soberano da terra e dos céus, que reina supremo, envolto na luz, e que se revela em Cristo Jesus. Nos astros dos céus, na terra, no mar, a glória divina podeis contemplar. A gota e o orvalho, o fruto e a flor, proclamam constantes o seu grande autor. A Deus nosso Pai, ao Filho de amor, com Santo Espírito consolador, com vozes erguidas em todo lugar, ao Deus Trino e Santo, ó, vinde adorar. Vamos orar. Louvado seja o teu nome, Senhor, por tudo que o Senhor é. Louvamos o teu nome porque o Senhor é um Deus, o Deus todo-poderoso, o Deus que olha para nós. E apesar de o Senhor ser tudo o que é, e apesar de sermos tudo o que somos, o Senhor nos ama e nos socorre. Senhor, nós louvamos o teu nome pela tua fidelidade, pelo teu amor, pelo teu cuidado. Nós louvamos o teu nome porque o Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Senhor, por esse dia maravilhoso que o Senhor preparou para nós enquanto nós dormíamos. Muito obrigado, Senhor, pelos nossos irmãos que estão aqui conosco, estão participando desse culto. Muito obrigado, Senhor, porque nós temos
aqueles que estão na internet, estão participando desse culto de adoração. Senhor, nós queremos te pedir que o Senhor receba o nosso culto. Nós queremos te pedir que o Senhor fale aos nossos corações, que sejamos acrescentados com a tua palavra. Possamos, Senhor, receber do Senhor. Deus querido, que seja um culto de libertação, na medida em que estaremos aprendendo das tuas verdades na tua palavra. Fica conosco, Senhor, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, podem sentar. Nós estamos com nossa agenda, nossos compromissos cheios. Nós precisamos naturalmente fazer uma adequação, mas continuamos ativos, continuamos trabalhando. Ontem tivemos um culto de gratidão a Deus pela vida do nosso querido irmão Ademar. Foi uma experiência tão forte, tão boa, nós podermos cuidar da família do nosso irmão. E nós precisamos orar por eles, nós precisamos orar pelos amigos do irmão Ademar, a fim de que creiam em Jesus como Salvador de suas vidas. Nós ficamos muito enganados, achando que ter uma religião é suficiente. Nós nos enganamos, me refiro principalmente às igrejas chamadas tradicionais, às igrejas históricas, porque achamos que o fato de sermos membros de uma igreja nos dá alguma vantagem. E digo isso às igrejas históricas porque as igrejas mais recentes, as igrejas neopentecostais, elas não têm controle, de um modo geral, não têm controle. As pessoas entram, participam do culto e vão embora. Nós não somos melhores. Nós precisamos de Jesus, todos nós. Ser membro de uma igreja não nos dá garantia no céu. Vamos continuar fazendo a nossa parte, buscando a Deus, buscando a Deus. Nossa garantia no céu é entregar a nossa vida a Jesus e confiar nele. Isso é o que nos dá garantia no céu. Segunda-feira nós temos o culto do testemunho, partindo do princípio de que de uma semana para outra, todos nós temos o que contar. Todos nós temos experiências com o Senhor. Então, segunda-feira é o culto do testemunho. Na terça-feira nós temos o culto dos talentos. Os nossos irmãos estão fazendo salmos como o rei Davi. E tem salmos tão lindos. Pessoas têm colocado o seu coração na ponta da caneta. Tem sido abençoador. E no encerramento do culto nós temos perguntas a respeito da Bíblia e é tão animado, é um momento mesmo muito gostoso. Quarta-feira nós estamos estudando a respeito do profeta Obadias, nós estamos falando dos profetas menores e começamos com Obadias. É um culto de oração e estudo bíblico. Quinta-feira nós temos as nossas células. Sexta-feira nós temos um encontro da família. Sábado temos a juventude estudando a palavra de Deus. E no domingo estamos aqui pela manhã e à noite. No próximo domingo nós deveremos ter, falando à igreja, um missionário da Junta de Missões Nacionais. Nós estamos vivendo campanha de missões. Missões é a igreja olhando para fora.
A igreja entendendo que outras pessoas precisam conhecer do Evangelho. Então, a igreja se mobiliza a fim de que pessoas conheçam o Evangelho. A igreja ora por missões, a igreja contribui com missões, a igreja envia pessoas, a igreja vai também. Nós estamos com algumas limitações, principalmente no que diz respeito a ir, por causa da pandemia. Mas nós continuamos investindo, nós continuamos orando, nós continuamos participando da obra missionária. E eu quero convidar você, igreja, você que é cristão, a continuar fazendo parte desse projeto, que é um projeto de Deus. Nós temos entre nós a Rosa, que alegria tê-la aqui, é a sua primeira vez, não é isso? Que bom que você está aqui. A Rosa já participa do grupo Adora. Antes eu lhe conhecia de ouvir falar, agora conheço pessoalmente. Deus te abençoe, muito bem-vinda entre nós. Queridos irmãos, casal que tem estado conosco, Deus abençoe, uma alegria poder revê-los. Deus os abençoe. Temos pessoas sistematicamente conosco na internet. Nós temos a irmã Sueli. A irmã Sueli estava nos Estados Unidos. Que bom tê-la aqui com a gente. E ela estava sempre, a cada domingo, a cada culto, acompanhando pela internet. Hoje ela está aqui conosco. Que bom revê-la. Nós temos algumas pessoas que nos acompanham. Tem a irmã Fátima, também nos Estados Unidos. Irmã Fátima, nós a conhecemos uma vez que estivemos em Maceió e fizemos uma amizade, ela e toda a família, e eles hoje moram nos Estados Unidos e sempre nos acompanham. Enfim, queridos todos, Deus os abençoe, uma alegria tê-los participando do culto conosco, culto a Deus, junto com a gente. Nós vamos cantar ao Senhor, vamos louvar a Deus e vamos dar ao Senhor o louvor que Ele merece. Vamos ficar de pé, vamos cantar para o Senhor. Isso, esta canção diz assim: teu amor dura para sempre e vai além do céu. Teu amor é mais que as palavras, vai além do véu. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para nós. Mais do que as palavras, vai além do véu.
si para nós com amor eterno, imensurável me amou, mesmo sendo pecador. Mesmo sendo pecador. O amor de Deus para conosco é imensurável. Ele não quer saber se você é branco, se você é preto, se você é alto, se você é baixo. Ele cuida de mim, cuida de você de igual forma, com amor imensurável. E não tenha dúvida disso, em nenhum momento tenha dúvida disso. Por quê? Porque grande é o Senhor. A grandeza dele é algo que a gente não pode medir. Não tem como medir a grandeza do Senhor. E por ser grande, ele é digno do nosso louvor e da nossa adoração. Seja aqui no templo, aqui reunidos estamos, seja aí na sua casa, onde você está também cultuando ao Senhor. Talvez você nem entenda muito bem o que é cultuar ao Senhor, o que é adorar ao Senhor. Mas você que está nos ouvindo, que está com o coração aflito, que está com o coração aí precisando de um alento do Senhor, do cuidado do Senhor, louve ao Senhor, porque grande, grande é o Senhor. Vamos cantar? Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Confiamos em teu infinito amor.
Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Deus grande, Deus maravilhoso, Deus que cuida de nós a todo momento e em qualquer circunstância. Nós louvamos a Deus pelo cuidado que Ele tem. Na nossa caminhada, queridos, algumas vezes, nós recebemos alguns direcionamentos. E esses direcionamentos, muitas vezes, só dificultam a nossa caminhada. Nós temos um Deus todo-poderoso, que não nos impõe rituais. É um Deus que cuida de nós e quer fazer a nossa caminhada uma caminhada leve e feliz. Um Deus que tem compromisso conosco. Nós vamos orar. Eu queria que nesse momento a gente não tem, nós estamos com algumas limitações por causa exatamente da pandemia. Mas nós vamos orar nesse momento, pedindo a Deus de uma forma geral. Mas você que está aí, você pode pedir a Deus por você. Você pode pedir a Deus em favor daquelas pessoas que você sabe que estão precisando. Essa semana nós recebemos uma notícia de uma senhora que perdeu o filho. Ele, um jovem de 33 anos, se suicidou. A gente pode orar pela família. Talvez você saiba de outras pessoas que eu não sei. Você pode orar nesse momento por essas pessoas. Eu vou pedir a Isabelle para nos dirigir a Deus nesta palavra de oração. Ela não sabe certamente das situações. Então ore você por essas pessoas e por você mesmo. Senhor, te agradecemos, meu Pai, por mais um dia, Senhor, que o Senhor nos deste. Te agradecemos, Senhor, porque, independente de nós, o Senhor tem cuidado da gente, Senhor. Somos tão falhos, Senhor, mas como acabamos de cantar, Senhor, o Senhor é grande. Te agradecemos, Senhor, por isso. Eu quero te entregar, Senhor, nas tuas mãos, todos os pedidos, Senhor, das pessoas aqui, Senhor. Que o Senhor possa estar sondando, Senhor, o coração dessas pessoas. E fazendo de acordo com o teu querer, Senhor. Que possa haver cura, Senhor. Que possa haver libertação, Senhor. Que o Senhor possa estar atuando, meu Pai. Independente da área, Senhor, de acordo com o teu querer, meu Pai. Somente o teu querer, Senhor. Que os nossos olhos, Senhor, possam estar totalmente fixos em Ti, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa, Senhor, estar falando nos nossos corações, meu Paizinho. Te agradecemos, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, podem sentar. Nós vamos ter um momento de missões. Nós estamos em campanha de missões, como eu falei, a igreja que olha para fora, a igreja que tem conhecimento a respeito da necessidade de compartilhar o Evangelho.
Nós não estamos, queridos, buscando um monte de gente para a Igreja Batista. Nós estamos compartilhando o Evangelho porque cremos que o Evangelho é a verdade que salva. São as boas novas do céu. Existe uma instituição, eu respeito, embora pense diferente. Venha para a Igreja Batista, depois que você entrou na Igreja Batista, a sua vida nunca mais foi a mesma. Quem muda a vida do ser humano não é a Igreja Batista. Quem muda a vida do ser humano é Jesus. E essa mudança acontece de dentro para fora. A igreja não é uma empresa. Nós não vendemos uma imagem. Nós não vendemos uma mentira. A igreja é boa se ela fala de Jesus. A igreja é boa se ela anuncia as boas novas dos céus. Isso é missões. A igreja motivada a pregar o Evangelho. Nós temos, entre os nossos missionários, nós temos o pastor Oscar. O pastor Oscar prega o Evangelho para os ribeirinhos. E ele está sempre pregando o Evangelho. Ele mora num barco dormitório e pela manhã ele sai com uma voadora, aqueles barcos de deslocamento rápido, e ele vai para as margens dos rios, vai pregar o Evangelho. E é um dos nossos missionários. As pessoas que aceitam a Jesus lá, elas não se tornam membros da Igreja Batista de Botafogo. E qual a vantagem, pastor? Vocês estão investindo para outros ganharem. Não. Nós estamos investindo para que as pessoas ganhem, para que as pessoas creiam no Evangelho, para que as pessoas creiam no amor de Deus. É isso. Fazer missões é isso. Nós não temos filial no Amazonas. Nós temos uma agência do Reino de Deus lá, que não tem nome de Igreja Batista, que não gera benefícios quaisquer financeiros ou quaisquer outros, a não ser a oportunidade de ver aqueles ribeirinhos sendo alcançados pela mensagem do Evangelho. Pastor, e se eles não quiserem a mensagem do Evangelho? É um direito deles, mas eles podem escolher. E a grande questão relacionada com o Evangelho é essa: poder escolher, porque outras pessoas não podem porque não conhecem. Então a igreja prega, a igreja anuncia, a igreja faz missões para que as pessoas possam escolher. Tem um tema, está aqui, ok. Vamos recitar juntos o tema? Porque Ele me amou. Vamos juntos? Porque Ele me amou. E a divisa está em João, primeira epístola de João, capítulo 4, verso 19. Vamos? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. É desse jeito. Ele nos amou primeiro. Por esse amor, nós somos motivados a amá-lo, de dentro para fora. Nós vamos ter um momento de ofertório. Vamos cantar, porque Ele me amou. E aquelas pessoas que trouxeram seus dízimos e ofertas, voluntariamente poderão entregar suas ofertas para missões, seus dízimos. Nós estamos fazendo um movimento para ação social, aquisição de alimentos. Pastor, eu quero que a minha oferta seja para alimentos. Ok, coloque no envelope alimentos. Nós temos o pessoal que está pela internet.
a conta da igreja aparece, é mostrada, disponibilizada pelo Facebook, também pelo YouTube, acredito, pelo YouTube também. Nós teremos, as pessoas têm a oportunidade de dar a sua oferta, de contribuir, de participar pelos mais diversos meios. Então, enquanto estivermos cantando, se você trouxe o seu dízimo, a sua oferta, você pode vir ao gasofilácio, vir ao altar e colocar a sua oferta. A esperança de salvação está na cruz do Rei Jesus. Por sua graça encontro paz e ao pedido vida traz. Da escravidão me libertou, os meus pecados Jesus levou. O que eu tenho e o que sou, eu dedico ao Deus de amor. O Evangelho eu fui chamado a proclamar, eu aflito resgatar. Neste tempo eu vou falar do poder que minha vida transformou. Eu vou amar porque Ele me amou. Multiplicar para avançar, se for orar pela minha nação, você vê e o pão repartir. A esperança é salvação. Escravidão me libertou, os meus pecados Jesus levou. O que eu tenho e o que sou, eu dedico ao Deus de amor. O Evangelho eu fui chamado a proclamar, e o aflito resgatar. Neste tempo eu vou falar do poder que minha vida transformou. Eu vou amar porque Ele me amou. Multiplicar para avançar, se vou orar pela minha nação, você vê eu vou repartir. Cristo me amou e me livrou. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. O seu poder e seu querer
Nós vamos orar. Vou pedir ao irmão Deilton para nos dirigir a Deus nessa palavra de oração, consagrando dízimos e ofertas trazidos ao altar, ao Senhor. Agradeço, Senhor, a cada dia por tuas bênçãos vindo a nós, o teu cuidado para conosco. Agradeço, Senhor, por este momento aqui poder reconhecer, ó Deus, a tua grandeza e saber que amaste a cada um de nós de uma forma imensurável. E queremos te agradecer nesse instante aqueles que puderam trazer seus dízimos e suas ofertas, aqueles que têm contribuído, Deus, para o sustento da tua obra, por toda a face da terra, através, ó Deus, das juntas missionárias. E nesse mês, a Junta de Missões Nacionais do nosso Brasil, tão carente, ó Deus, de tantas coisas, de tanto cuidado. Nós queremos te agradecer, Senhor, por estar aqui diante de ti, te louvando e te bendizendo. E agradecemos por cada um que está ouvindo nesse instante. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. 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 Eu queria convidar o pastor Adalberto. O pastor Adalberto tem trabalhado com a gente já há alguns anos, uma caminhada conosco. É um homem de Deus que tem menos limitações que eu. Um homem de Deus. Eu tenho compartilhado esta responsabilidade de trazer a mensagem à igreja com o pastor. E é tão importante, irmãos, quando a gente entende que o pastor é um ser humano e é uma pessoa que tem lutas e tem dificuldades, e a gente se dispõe a manter o pastor de pé com as nossas orações. Pastor Mauro Israel Moreira, ele costumava dizer que para que o pastor se mantenha de pé, a igreja precisa estar de joelhos. Nós precisamos orar uns pelos outros. Nós precisamos nos lembrar dos pastores da igreja nas nossas orações. Vamos orar. No nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer pela vida do meu colega, do meu amigo, pastor Adalberto. Quero te pedir por ele, Senhor, nesse momento, quando estará entregando aquilo que o Senhor colocou no coração dele. Que o Espírito Santo esteja falando através dele. Que o mesmo Espírito Santo esteja trabalhando em nossos corações, para que possamos receber a tua mensagem, a tua palavra. Fica conosco. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz. Uma expressão que eu aprendi a usar, graça e paz, está na palavra. E eu costumo diariamente usar essa expressão, me dirigindo aos meus irmãos, me dirigindo àqueles que eles não são meus irmãos também, ainda não são cristãos, porque mesmo aqueles que ainda não têm um compromisso com Cristo, ao ouvir esta saudação, graça e paz, subentende que eu estou fazendo uma saudação em que, se ele deseja ter a paz do Senhor, ele vai, pelo menos, procurar entender o que significa esta paz, esta graça. E ontem nós estávamos aqui à noite, no culto do Molemar, foi um culto emocionante. E eu fiquei muito contente quando na sexta-feira a Mariana me ligou, ou mandou um WhatsApp para mim, dizendo: o senhor vai no monte? Eu assim, vou, porque é o meu costume, né? Eu entendo que a oração é uma necessidade de todo cristão. E nós, pastores, precisamos andar de joelhos, caminhar de joelhos diante de Deus. E ontem a Mari foi comigo e a
a Priscila também e a Marli. E lá, nós lá no alto, lá no Mirante do Pedrão, nós fomos com uma agenda de oração. E 2 horas foi pouco, né, Mariana? Passou muito rápido. E ali, irmãos, orando, nós percebemos como a corda é pesada. A gente fala muito de segurar as cordas. Nós tínhamos um compromisso de orar pelo pastor. Nós sabíamos que à noite seria travada uma batalha aqui ontem. E quando nós estávamos orando, profetizando sobre a nossa cidade, sobre a nossa nação. E às vezes eu subo para orar, irmãos. Como essa corda é pesada. Quando nós estamos sozinhos, quando nós não temos mãos que possam ajudar a sustentar essa corda. E quando as meninas me chamaram, eu fiquei muito contente. Porque é difícil alguém chamar o pastor para orar. E na companhia das meninas e de um grupo de mulheres que lá estavam, nós oramos. Oramos pela igreja, oramos pelo pastor, oramos pela nação, enfim, oramos e oramos. Mas não basta somente orar, gente. Porque subentende que quando você ora, a partir da oração, você é chamado a uma ação. E nós estamos vendo um clamor, um soluço de milhões de vidas, milhões de vidas. Eu estava lendo uma matéria em casa, e essa matéria, na verdade, ela veio fazer com que essa mensagem surgisse agora. Essa mensagem que eu quero falar para você. Estou lendo uma matéria sobre a prisão que existe lá em Caracas, na Venezuela, na capital, que se chama La Tumba, ou a Tumba. Não sei que alguém já ouviu dessa prisão. E eu fiquei curioso, fui pesquisar como é que era essa prisão. Eles construíram um presídio subterrâneo, 10 metros de profundidade, 5 andares abaixo do subsolo. E nessa cadeia lá estão os presos políticos, inclusive brasileiros. E as pessoas são colocadas em celas individuais, as paredes são pintadas de branco, com uma luz fica o tempo todo acesa, com um ar-condicionado ligado, muito frio. E eles não têm colchão. E eu fui ver os relatos dos presos que saíram de lá, já conseguiram passar um tempo e saíram. E um escritor disse, que era oposição ao governo de Maduro, a função daquela cadeia é nos enlouquecer. Eles estavam como que sepultados vivos. A questão, gente, é que eu mesmo não sabia disso, e para boa parte do mundo desconhece esse tipo de situação. E isso me levou a entrar no site Portas Abertas, que é um site cristão. Deus te leva de uma coisa para outra coisa. Deus queria me mostrar algo para mim. E eu fui entrar no site Portas Abertas. Eu já conhecia esse site de uma agência missionária. E ali eu fui vendo, gente, os diversos líderes cristãos que estão hoje presos. Pastores. O nome é até difícil de falar o nome deles, porque são, por exemplo, na China. Gravar um nome chinês é difícil. Na Coreia do Norte. Em países da África. E ver a situação desses homens de Deus que estão agora, nesse exato momento, enquanto eu estou pregando esta mensagem, eles estão lá presos. Por amor ao Evangelho, por amor à palavra do Senhor. E isso fez com que Deus falasse no meu coração, que eu tivesse uma postura, uma mudança e uma atitude de orar, de me colocar, conforme diz Hebreus 13:3. Lembrai-vos dos presos, dos encarcerados, como se vocês estivessem presos com eles. Aí eu passei a tentar me colocar no lugar de alguém que está numa cadeia. Eu só fui até hoje na minha vida uma vez, a única, a um presídio, ou uma cadeia em Tambaú, em São Paulo. Fui visitar uma cadeia onde fomos pregar para um grupo de presos que estavam presos lá. Nessa época eu estava visitando uma missionária lá em Tambaú. E ela nos levou a essa cadeia. Eu nunca tinha entrado numa cadeia. E realmente, aquela cadeia que eu fui é uma cadeia até light, perto de outros pelo Brasil. Mas, gente, quando você entra naquele cárcere, gradeado por todas as partes, né, paredes de concreto, é uma sensação muito ruim. Muito ruim. E nós temos hoje no Brasil uma das maiores populações carcerárias do mundo. Se não me engano, acho que é a segunda, me parece. E a questão é aquelas pessoas que estão presas de maneira injusta.
Eu conheci um pastor, pastor Paulo, e ele sempre orava por aqueles que estão presos de maneira injusta. São os inocentes que acabam estando presos, por diversos motivos. Então Deus me levou a trazer esta palavra para o seu coração, para o meu coração, para que a gente hoje pudesse, quem sabe, ver a situação daqueles que estão presos de uma outra maneira. Eu aprendi lá no livro de Apocalipse, no capítulo 2, no capítulo 3, que a expressão, quem tem ouvidos ouça, aparece 7 vezes ali, no capítulo 2 e capítulo 3 de Apocalipse. Em cada carta em que João se dirigiu às 7 igrejas, a palavra final é: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então eu entendo que a igreja de Cristo, ela é um posto de escuta. Uma das funções da igreja é ouvir Deus, ouvir aquilo que Deus está falando. E eu queria convidar você então a abrir o Salmo 102. Eu entendo que este é o Salmo do encarcerado. Salmo 102. Não vamos ler todo ele, mas vamos ler algumas partes desse salmo. Nós vamos ler do versículo de 1 a 9. Depois nós vamos ler do 16 em diante. Vou esperar que você abra a sua Bíblia. A oração do aflito, vendo-se desfalecido e derramando a sua queixa perante a face do Senhor. Senhor, ouve a minha oração e chega a ti o meu clamor. Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina para mim os teus ouvidos no dia em que eu clamar. Ouve-me depressa, porque os meus dias se consomem como fumaça e os meus ossos ardem como lenha. O meu coração está ferido e seco como a erva, pelo que até me esqueço de comer o meu pão. Já os meus ossos se pegam à minha pele, e em virtude do meu gemer doloroso. Sou semelhante ao pelicano no deserto, sou como o mocho, ou a coruja em outras versões, nas solidões. Velo e sou como o pardal solitário no telhado. Os meus inimigos me afrontam todo dia. Os que contra mim se enfurecem me amaldiçoam, pois tenho comido cinza como pão e misturado com lágrimas a minha bebida. Versículo 16. Quando o Senhor edificar a Sião e na sua glória se manifestar, e eu entender a oração e atender a oração do desamparado e não desprezar a sua oração, isto se escreverá para a geração futura, e o povo que se criar louvará ao Senhor. Porquanto olhará desde o alto do seu santuário, desde os céus o Senhor observou a terra, para ouvir o gemido dos presos, para soltar os sentenciados à morte, a fim de que seja anunciado o nome do Senhor em Sião e o seu louvor em Jerusalém. Este salmo é lindo, mas este salmo fala de alguém que está sofrendo. O salmista, ele derrama a alma dele. Veja que ele diz, eu sou como fumaça e os meus ossos ardem como lenha. Sou como, ele cita aqui algumas aves, como o pelicano, não é? Como a coruja e como o pardal solitário que perdeu a sua família, que está lá no telhado. Ele é um patriota. Ele se encontra na condição de alguém que está segurando as cordas sozinho. O salmista no Salmo 102, na verdade, ele é alguém que se coloca na brecha pela sua nação, é alguém que espera uma transformação, uma mudança em seu país, mas ele se sente só. E ele ora ao Senhor. E aí eu quero destacar nessa sua oração, nesse lamento, não é? Ele diz que o Senhor é aquele que ouve o gemido dos presos para soltar os sentenciados à morte. E aqui eu fiz uma lista, estava em casa, e fiz uma lista de alguns homens. E eu fui pensando nesses homens, não é? Por que eles foram presos? Qual foi o pecado deles? Qual foi o motivo das suas prisões? Aí eu lembrei de José, que foi condenado por não querer ter um caso com a sua patroa. Lembra de José? Passou anos
na prisão do Egito. Lembrei de Jeremias, lá em Jeremias capítulo 36, 37, foi condenado a ficar atolado na lama numa cisterna, porque falou a verdade ao rei Zedequias, em que Jeremias alerta ao rei que eles deveriam se entregar aos babilônios, porque se não fizessem, eles seriam devastados. E por falar a verdade, Jeremias pagou um preço tão caro. Lembrei de Daniel, que foi condenado, julgado, porque era fiel a Deus, orava 3 vezes ao dia. E a única coisa que os seus inimigos foram buscar contra ele é que ele era um homem leal ao Senhor. Daniel foi julgado e condenado a passar uma noite na cova dos leões. Lembrei-me de João Batista, condenado por Herodes, semelhantemente como José. João Batista acusou Herodes, dizendo: olha, você não pode possuir a tua cunhada. E João Batista perdeu a sua cabeça. Lembrei-me de Pedro, sentenciado à morte, em Atos capítulo 12, por Herodes Agripa. Nós temos pelo menos 5 Herodes na Bíblia: Herodes o Grande, Herodes Arquelau, Herodes Antipas, Herodes Agripa, esse Herodes, e Herodes Agripa II. São todos da família dos herodianos. Pedro. E eu queria parar aqui um pouquinho, Pedro. Eu queria que você abrisse lá em Atos 12. Vamos ver lá um pouquinho sobre essa prisão de Pedro. Atos 12 diz: por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu a mão sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E aí eu sublinhei na minha Bíblia: e eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, porém, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo, e eu acho linda essa palavra: levanta-te depressa. E caíram-lhe as mãos as cadeias. E disse o anjo: cinge e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia. E não sabia o que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda porta, a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual lhes abriu por si mesmas. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Pedro está em perigo. Pedro é preso porque Herodes, de uma maneira política, a igreja estava sofrendo perseguição nesse momento. Herodes manda matar a espada Tiago, irmão de João, o apóstolo. E isso agradou o povo. E ele conseguiu mandar prender Pedro. Pedro preso. Veja, irmãos, o poder humano, o poder do homem, contra Pedro, um pescador, mas um homem de Deus, um apóstolo do Senhor. E o texto vai dizer que Pedro tinha apenas alguns dias de vida. O tempo corria contra Pedro. Havia a festa dos pães asmos. E nessa festa era comum, nas festas judaicas, não se matavam presos. A única exceção foi Jesus. Jesus foi morto na Páscoa.
E ali foi quebrada uma tradição, quebraram os judeus, que ele morresse, né, na Páscoa. Ele morreu exatamente durante a Páscoa. Jesus era o Cordeiro de Deus. Mas na festa dos pães asmos, que duravam 7 dias, era um recesso. Então Herodes manda prender Pedro. E nesses 7 dias, Pedro foi guardado por 16 soldados. Uma guarda da elite. Ficavam ali de turnos, 4 homens à frente de Pedro. E ele preso com algemas. Mas o texto vai dizer o que a igreja fazia, irmãos? Lamentava, chorava. O que a igreja fazia? O que a igreja faz? Orava. A igreja ora. A igreja orava por Pedro, diz o que o texto? Continuamente. A igreja fez uma vigília de oração por Pedro. E quando chegou o penúltimo dia, o 6º dia, em que Herodes já intentava mostrar Pedro ao povo e executar Pedro, Deus manda um anjo. E é interessante esse texto, porque diz que o anjo vai lá e acorda Pedro, né, toca em Pedro, e se preocupa com tudo. Diz lá que ele levanta assim: olha, coloca os teus sapatos, põe a tua roupa, veste, calça, sandálias. E o Pedro fez assim: coloca a capa nas costas. Olha como é que Deus se preocupa até com os detalhes da nossa roupa. Devia estar frio naquela madrugada, devia estar. E o anjo diz: olha, foi orientando, diz que as portas foram se abrindo, as cadeias abriram, as algemas caíram, e as prisões se abriram. Porque a igreja orava continuamente por Pedro. Me lembrei de Paulo. Paulo então nesse fala. Paulo vai dizer diversas vezes: eu, o prisioneiro do Senhor. Se você abrir Efésios capítulo 3, Efésios capítulo 4, Paulo vai usar a mesma expressão: eu, o preso do Senhor. E por que Paulo estava preso? Por causa do testemunho de Jesus Cristo. Por amor aos gentios. Eu me lembrei de João, o apóstolo, lá em Patmos, no Apocalipse, capítulo 1 de Apocalipse, vai dizer que João, no dia do Senhor, um domingo, estava preso, lá em Patmos. Era uma ilha prisão, lá na Ásia Menor, por causa do testemunho da palavra de Deus. Eu me lembrei de John Bunyan, 12 anos preso, porque se recusou a pregar o Evangelho. John Bunyan ficou preso em 2 momentos. Na primeira prisão ele ficou preso 3 meses. Soltaram o John Bunyan e disseram: olha, você não pode pregar o Evangelho. E John Bunyan se recusou a ser livre, no sentido de liberdade, e continuou pregando. E passou 12 anos na prisão. E é interessante que na cadeia, gente, naquelas prisões, John Bunyan escreveu O Peregrino, que é o 2º livro de maior circulação de venda. É O Peregrino. Não sei quem já leu O Peregrino. Depois da Bíblia, O Peregrino é o livro de maior circulação, é O Peregrino. Foi nas algemas daquela prisão, naquele cárcere, que Deus deu a John Bunyan O Peregrino. Lembrei-me de Nelson Mandela. Sabia que Nelson Mandela era metodista? Colega do pastor Márcio, advogado. Ele era advogado. E ele se levantou contra a segregação racial no seu país e ficou 27 anos preso. Gente, 1/3 da vida de Nelson Mandela passou na prisão. 27 anos presos, porque ele se revoltou no sentido contra a segregação racial no seu país. Mas depois nós sabemos que Nelson Mandela foi solto depois de 27 anos e foi o quê? Presidente, o maior presidente da África do Sul até hoje. Prêmio Nobel da Paz de anos de 1993, conhecido como Mundiba, era o seu apelido. E por final eu me lembrei e me lembro dos pastores, dos homens e das mulheres que estão anônimos hoje, que estão presos em prisões, porque ousaram
ou estão ousando a pregar a palavra de Deus. E lendo o Salmo 40, eu fui lendo o Salmo 40, que é o Salmo de Davi, fala daquele que espera com paciência no Senhor. Mas lá no versículo 6, vai dizer: sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos. E aí essa palavra saltou o meu coração. Abriste os meus ouvidos. E eu fico pensando que quantas vezes nós estamos surdos, ou nos fazemos de surdos ao clamor, aos gemidos de tanta gente, de irmãos, de pessoas que estão nesse momento encarcerados por causa da palavra de Deus. Quantos estão surdos? Quantas vezes nós nos fazemos surdos? Abriste os meus ouvidos. Tem um autor que vai dizer que Jesus, os ouvidos de Jesus, não havia nenhum embaraço. Ia da sua cavidade até a sua alma. Jesus tinha um ouvido calibrado, um ouvido atento àquilo que o Deus, o Pai, lhe falava. Mas parece que muitas vezes nós temos cera nos ouvidos, os ouvidos estão tapados. E Deus precisa abrir os nossos ouvidos. E eu estava em casa então, eu fico pensando, e fui lendo aqueles nomes de pastores, de líderes, no Nepal, na Coreia do Norte, na China. E aí, eu fiquei tentando, gente, como tem sido difícil, como deve ser difícil para esses homens que estão presos nesse momento, longe da família, longe do aconchego do lar. E às vezes você que está em casa aí reclamando na pandemia, gente, nós temos tudo, nós temos liberdade, ainda temos liberdade. Eu desci para vir aqui à igreja, gente, como é bom ter liberdade, gente, para ir e vir. Como nós irmãos não damos valor às coisas tão simples. Ontem eu estava com Mariana, com as meninas lá em cima, e vimos uma florzinha. Eu chamei a atenção de uma flor que estava lá. Coisa simples, uma pequena flor. Mas aquilo recreia a nossa alma. Liberdade para andar, para ir e vir. Mas Jesus vai dizer que lá em João 8:32, e com ele sereis a verdade vos libertará. Senhor, faz-me livre para amar. Faz-me livre para contribuir com missões. Faz-me livre, Senhor Deus, para ter empatia por o meu irmão, para se colocar no lugar dele, para chorar por ele. Não importa se eu conheça, mas é meu irmão. E se é meu irmão, eu vou pagar o preço. Faz-me lembrar, e eu quero encerrar essa palavra, lembrando de um homem que é um exemplo a ser seguido. A sua marca era a misericórdia. Primeira carta de 2 Timóteo. Olha só, vamos lá abrir lá, 2 Timóteo. Veja lá, capítulo 1. Paulo está preso, sentenciado por Nero. O ano é o ano 64. Roma foi incendiada. É julho de 64. Começou no dia 12 de julho, a mais ou menos do dia 25 a 27 de julho, um incêndio em Roma. Foi um incêndio terrível em Roma. Muitos bairros de Roma foram destruídos. E Nero, imperador romano, coloca a culpa nos cristãos. Paulo era o líder, era o grande líder, Paulo, Pedro. E Paulo é preso. Essa é a segunda prisão de Paulo em Roma. Nós sabemos que Paulo vai ser preso e logo depois vai ser decapitado. E Paulo tem pressa. Ele sabe que os seus dias se aproximam. E ele escreve essa carta ao seu amigo Timóteo. Vem ter comigo depressa.
E eu acho interessante que Paulo dá aqui, primeiro, ele traz uma tristeza, versículo 15 do capítulo 1. Bem sabeis isto, que os que estão na Ásia, todos se apartaram de mim, entre os quais foram Figelo e Hermógenes. Todos me abandonaram. Sabe, gente, imagina alguém que está preso. A tristeza de uma prisão, você está preso injustamente, mas a pior tristeza é quando você é abandonado. O abandono daqueles que se dizem seus amigos, seus irmãos. Mas o que ele diz no versículo 16 é o seguinte: o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recriou e não se envergonhou das minhas cadeias. Antes, vindo ele a Roma, com muito cuidado me procurou e me achou. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor. E quando me ajudou em Éfeso, melhor o sabes tu. Enquanto muitos deram marcha ré, abandonaram Paulo, Onesíforo pisou no acelerador e foi em socorro do seu amigo. Onesíforo, meus irmãos, a marca de Onesíforo chama-se misericórdia. Ele pagou o preço. Ele se arriscou, diz aqui, indo até Roma. Procurou Apolo com muito cuidado. E quando encontrou, diz o que ele fez, o animou, o consolou. Meus amados irmãos, nós precisamos ter esta marca. A marca da misericórdia pelo outro. No meu WhatsApp, no meu telefone, toda hora chove pedidos de oração. Às vezes é de madrugada. Pastor, ora por isso. Pastor, ora por mim. Pastor, fulano está assim, está mal. Irmãos, e o pastor sabe disso. É um peso. Não é fácil. Ontem mesmo a irmã estava no CTI. E ela me ligou do CTI. Pastor, eu estou aqui no CTI. Ora por mim. Eu não estou bem. E nessa época, quando eu estava até deitado nessa hora em casa, já um horário, e na mesma hora eu me levantei. Porque você não pode ficar indiferente a um pedido de alguém que está no CTI pedindo ajuda. E a gente, meus irmãos, precisa ter ânimo, graça de Deus para poder animar o outro. E às vezes eu me sinto tão pequeno, tão fraquinho. Porque eu digo, Senhor, e olho para a minha humanidade. São tantas necessidades, são tanta gente desesperada. Mas nós precisamos, meus irmãos, buscar no Senhor força. Porque a Bíblia diz que é Ele que liberta os encarcerados. É Ele que ouve a oração, o gemido daqueles que estão clamando. Sabe, meus irmãos, e o Senhor compartilha isso conosco, comigo e com você. O Senhor compartilha essa ação de misericórdia com a gente, quando a gente ora pelo outro, sente a dor do outro, sente a necessidade do outro. Porque a Bíblia vai dizer que Jesus nos libertou para isso, nós somos livres. Você é livre. E quantos outros cristãos, infelizmente, estão presos em prisões de amargura, em prisões de ressentimento. Estão presos, vivem uma vida egoísta. Mas quando nós, meus irmãos, temos este encontro libertador com Cristo, nós passamos, meus irmãos, a olhar para o outro. Hebreus vai dizer 13:3, mais uma vez, eu já disse, vou repetir. Lembrai-vos dos que estão presos. Aí, pastor, eu estava lendo esse texto de Hebreus, me lembrei, essa carta é de Paulo. Porque não existe um autor, dizem que ninguém sabe quem é o autor de Hebreus, mas ela tem toda a característica de alguém que passou por prisões. Porque ele vai dizer no final, o irmão Timóteo está solto. Irmãos, eu quero encerrar
essa palavra dizendo que a gente precisa despertar. Deus precisa abrir os nossos ouvidos. E eu passei a orar pela igreja do Senhor lá na Venezuela, a partir dessa matéria. Eu passei a pensar naquelas pessoas que estão naquela tumba lá. Eles estão lá clamando, gritando, e eles só têm o Senhor para ouvi-los. Só Jesus para ouvi-los. Porque muitas vezes nós cristãos nos fazemos de surdos. Mas que nessa campanha de missões seja uma campanha diferente. Quantos estão na linha de frente, pagando um preço tão caro? E nós precisamos, como diz aqui o pastor Márcio, muitas vezes segurar as cordas. Ontem, Mariana e eu, Marli e Priscila, vimos que essas cordas não são tão leves. Mas quando Deus chama você, como o Desíforo que paga o preço pelo seu amigo, a corda fica mais leve. Precisamos orar, irmãos. Precisamos orar mais, buscar mais. Mas precisamos, e aí eu quero trazer aqui um pensamento de John Bunyan para os meus irmãos aqui. Uma frase de John Bunyan, das muitas frases eu separei algumas aqui. Ele diz assim: eu posso fazer mais do que orar depois de ter orado, mas eu não posso fazer mais que orar até que tenha orado. Eu quero dizer que se você ora, você é levado a uma ação. Mas você nunca vai poder fazer nada se você não orar. Então que Deus nos desperte para uma vida de oração, de serviço. Essa música diz aqui que nós cantamos, que é um hino de missões desse tema, é que tudo o que tenho, tudo o que sou, eu dedico a Jesus, porque Ele me amou. Deus nos abençoe nessa tarde e que o Espírito Santo continue falando ao teu coração. Graça e paz. Nós estamos encerrando o nosso culto ao Senhor. Cheios de Deus, vamos poder abençoar pessoas. Cheios da presença de Deus, vamos poder fazer diferença na vida das pessoas. Eu quero convidá-los a se porem de pé. Vamos cantar no encerramento do nosso culto 354 do cantor cristão. Cada momento me guia o Senhor, cada momento dispensa favor. Sua presença me outorga vigor. Cada momento sou teu, ó Senhor. Cheio de Deus, posso olhar para as outras pessoas. Posso me colocar na brecha, posso me colocar na condição daquele que vai abençoar. Nós não teremos muitas coisas nesse mundo, meus irmãos, muitas coisas. Vamos usar o tempo que nós temos para cuidar, para abençoar as pessoas. Vamos cantar no encerramento do nosso culto. Sendo remido por Cristo na cruz, vivo gozando no da luz, cheio da graça que vem de Jesus. Cada momento, Senhor, me conduz. Cada momento me
dispensa favor. Sua presença me outorga vigor. Cada momento sou teu, ó Senhor. Vamos à terceira estrofe, Kézia. Salvo por Cristo da vil perdição, posso sentir que Ele dá salvação. Nunca os contritos o buscam em vão. Cada momento concede perdão. Cada momento me guia o Senhor. Cada momento dispensa favor. Sua presença me outorga vigor. Cada momento sou teu, ó Senhor. Vamos fazer a nossa oração silenciosa agora, já de agradecimento a Deus para esta manhã, com a quarta estrofe que diz assim: nas minhas lutas me pode amparar, e do maligno também me livrar. Cada momento por onde eu andar, Cristo meu mestre me pode guardar. Cada momento me guia o Senhor. Cada momento dispensa favor. Sua presença me outorga vigor. Cada momento sou teu, ó Senhor. Louvado seja o teu nome por tudo que nós recebemos nesta manhã. Muito obrigado, Senhor, porque o teu Espírito nos confronta. Muito obrigado, Senhor, porque somos sal da terra e luz do mundo. E nós queremos, Senhor, salgar, nós queremos iluminar em nome de Jesus, a fim de que as pessoas saibam, elas não precisam ficar desesperadas, angustiadas. Existe solução, existe salvação em Jesus. Ajuda-nos, Senhor, nas nossas limitações. Ajuda-nos, Senhor, quando o nosso velho homem se sobrepor. Nós queremos, Senhor, depois de sermos tratados, depois de sermos pacientes da Tua graça, nós queremos ser agentes desta graça, abençoando pessoas em Teu nome. Leva-nos, ó Deus, para os nossos lares, os nossos outros afazeres. Coloca, Senhor, próximos a nós, pessoas angustiadas, pessoas sofridas, e concede-nos, Senhor, palavras do céu, para que nós possamos cuidar dessas pessoas. Leva-nos em paz para os nossos lares,
Traga-nos, Senhor, de volta logo mais, porque nós queremos continuar adorando, glorificando o Teu nome, porque o Senhor é digno do nosso culto. Fica conosco. Oramos em nome de Jesus. Amém. O nosso culto estará encerrado.